Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos ter uma videoaula sobre a questão da ergonomia. Espero que você aproveite bem essa videoaula e fique com a gente até o final. Vamos até o vídeo? Vamos falar sobre a definição do que é ergonomia. Ergonomia são duas palavras em grego que se juntaram e formam uma palavra só. Ergo, que significa trabalho, e normas, que significa regras. Então, ergonomia significa o que? Regra de trabalho. Um estudo que tem a intenção de verificar aonde o trabalhador trabalha, o estado físico dele e o ambiente de trabalho, e vendo quais são as adaptações e equipamentos do trabalho que possam melhorar no seu bem-estar. A origem da ergonomia teve início na Segunda Guerra Mundial, ou logo no final da Segunda Guerra Mundial, através de uma associação inglesa que era formada por vários profissionais de várias áreas, onde fundaram a primeira sociedade em prol da ergonomia. A ergonomia, inicialmente, ele queria entender, compreender as questões fisiológicas e os mecanismos do ambiente de trabalho. Em cima disso, teve uma preocupação enorme para que pudesse observar e adequar com o objetivo de dar melhores condições ao trabalhador e ao mesmo tempo capacitando ele num ambiente de trabalho menos suscetível a doenças ergonômicas. Campo de atuação. O campo de atuação da ergonomia é bem amplo. Ele é tanto no lar, no dia a dia, nossas atividades, nosso lazer, varrendo uma casa, o transporte, através de bancos de veículos, seja um caminhão, seja um ônibus, ou seja um carro mais adequado ao biotipo de profissionais, pessoas, no lazer, com equipamentos, recursos anatômicos, seja numa academia, você lá fazendo exercício, aquela cadeira seja adequada à sua atividade, na escola, através da iluminação adequada, o arroz na altura da vista do estudante, principalmente na cadeira em que está trabalhando, principalmente no trabalho. No trabalho existe variedade de trabalhos acima de estruturas que necessitam que o trabalhador tenha que se expor ergonomicamente, ou em ambientes como escritórios que tem que ter cadeiras e móveis adequados para a necessidade. Então, o campo de atuação de ergonomia é praticamente todos os campos existentes, desde a produção de uma peça para pegar café, com a punhadura que possa pegar essa cafeteira numa posição mais ergonômica, até mesmo na questão de um banco, de um veículo, tem que ser adequado dentro da necessidade dos trabalhadores ou mesmo do dia a dia da gente. Estatísticas sobre doenças ergonômicas. Quanto às adoções do trabalho, o número de afastamentos causados por doenças ossomusculares e de tecido conjuntivo, inclusive lesões e dores, sofreu um aumento de 192%, de 16.211 para 31.167 casos, dando dados levantados em abril de 2022. A gente tem que entender uma coisa. Antes a gente tratava LE. O que é a LE? Lesão por esforço repetitivo. E LE é uma abreviação, um significado muito vasto. Tinha muitas doenças que não era LE, porque LE, como a própria palavra diz, uma lesão por esforço repetitivo. E as doenças musculares causadas por exposição ao transporte de pesos, que não se consideravam como LE. Então, a palavra DOT, doença ósseo-muscular relacionadas ao trabalho, se dá em melhor situação. Esse índice de doenças ligadas também à ergonomia também houve porque é pós-pandemia, que muitas das pessoas começaram a trabalhar em casa com equipamentos, recursos de casas que não são anatomicamente corretos. Das cadeiras, da mobília, até mesmo da iluminação. Então isso aumentou em números maiores o número
de acidentes, ou melhor, doenças ligadas à ergonomia. A prevenção. Hoje nós sabemos que a prevenção ela não é formada somente pelo profissional de segurança do trabalho, não é só formado pelo profissional de, digamos, fisioterapia, mas a prevenção ela tem que estar em 3 palcos de situação: a fisiologia do profissional, questão física do profissional, porque cada pessoa tem o seu biotipo, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais gordo, um pouco mais magro. A questão de ser homem ou mulher, isso também influencia, até porque a norma é bem clara que a quantidade de limite de transporte é eventual de 60 kg para homens e 25 kg de falha-cabeça para mulheres. Isso daí são normativas, casos eventuais. Então, existe também a questão intelectual, a cognitiva, aquele conhecimento e entendimento que hoje foi até colocada a questão do risco psicossocial, relacionado ao que? Ao comportamento, às ações de cada trabalhador. Também tem a questão ambiental, o ambiente que você vai trabalhar. Se esse ambiente é um ambiente mal iluminado, esse ambiente ele tem cadeiras e bancadas inadequadas, se o estofado dessa cadeira não é adequado, se não existe regulagem de braço dessas cadeiras, se essa bancada tem algum tipo de suporte para que possa descansar, se a jornada de trabalho tem intervalo de descanso, tudo isso faz parte da prevenção ergonômica, além da promoção através de treinamentos, campanhas educativas e orientações sobre os riscos. Falando um pouco sobre a questão da anatomia humana, nós vamos falar sobre um caso que a questão de dores nas costas e questões ligadas a essa tendência. Hoje nós temos um número de brasileiros com dores nas costas eventuais e pontuais bem maior do que alguns anos atrás. É tanto que de cada 6 brasileiros, no número de 10, sentem dor nas costas. Então vamos entender um pouco sobre a anatomia humana, mas não vamos conversar muito sobre detalhes, vamos tentar ser breve no que interessa. A anatomia humana, vamos falar sobre a questão da parte das costas do indivíduo. Nós temos a musculatura, formada por vários músculos. Nós temos também a coluna cervical, que são divididas em 4 partes, que lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E dentro da coluna cervical tem as vértebras, que são os ossos. Temos os discos, que são os nervos, como é o discos, que são responsáveis por amortecer e não causar um impacto entre os ossos. Temos também o sistema nervoso através do nervo, que passa no meio da vértebra, em um lugar bem protegido, para que não aconteça nenhum dano. Quanto à questão da anatomia, como eu falei para vocês, existem 4 etapas ou 4 partes em que se divide as vértebras. Vamos ver aqui que tem a parte das vértebras superior, próximo à cabeça do pescoço, são as vértebras cervicais. Temos já bem no meio das costas, até próximo à parte inferior das costas, as vértebras dorsais. Temos a lombar, onde muitas pessoas sentem dor ao transporte de materiais, coisa parecida. E também temos a parte do sacro, né? São as vértebras mais embaixo, perto do quadril. Já é uma figura um pouco mais detalhada. Nós temos aqui a questão do disco. E dentro do sistema nervoso tem a apófise e aqui a vértebra. E um detalhe, uma figura, e aqui o núcleo do disco. O disco, quando ele é muitas vezes comprimido, ele cria um dano que se chama hérnia de disco. Nós vemos aqui ela sendo contraída ou expandida, né? E com o tempo, esse disco aqui, ele vai perder a questão da proteção, da capacidade de diminuir o impacto entre as vértebras.
Ainda falando sobre anatomia, nós vemos aqui duas figurinhas, duas bonequinhas. A postura normal sem esforço, né? Podemos dizer assim, sem esforço. E aqui a compressão dos nervos na coluna, por uma postura incorreta. A inclinação quando acontece isso. Então vemos aqui nas duas situações que o risco ele também é causado pela exposição, em maioria das vezes, pela questão incorreta. As questões também que a gente pode dizer que são questões genéticas ou questões de doenças que a pessoa possa adquirir, mas na questão dos riscos ergonômicos é causado por postura inadequada, sobrepeso, noites mal dormidas e outras situações que possam acarretar situações que possam comprometer a saúde na parte ergonômica. Quais são os riscos existentes? Além do levantamento de carga e peso que possa causar um estresse no sistema muscular esquelético, custo, né? Pode ter reclamações frequentes de dores nas costas, dores suportáveis, dores que a gente aguenta. Porém, ao longo de prazo, pode surgir disformidades na coluna, aparecimento e complicação como hérnias e discos, como falei anteriormente, lombalgia e dores insuportáveis. Essas dores são dores que as pessoas comentam que são dores críticas e muitas vezes são dores que vai ao corpo todo. Transporte de caixa. Transporte de caixa, como vemos na figura aqui, é necessário que, primeiro de tudo, entenda que eu só posso carregar algo que o meu corpo pode levantar e transportar. Segunda coisa, eu tenho que ficar próximo a esse local para que eu possa fazer o levantamento, usando o máximo possível das minhas pernas. E ao levantar esse material, tenho que manter o que? A minha coluna reta. Transporte esse material até o lugar devido, local onde vai ser colocado. Entenda uma coisa, qualquer atividade que eu realizo com o meu corpo, eu tenho que tentar ter o mínimo possível de dano ao meu corpo. Movimentos corretos ou momentos incorretos. Nós vemos aqui na primeira figura a parte esquelética com movimento ou com a formação inclinada. Como é que fica aqui as costas deles? Machucando, né, as vértebras e fazendo a pressão sobre o disco. E aqui é a situação correta. Transporte, sacolas. Sempre divido o peso entre as duas mãos. Nunca levo algo somente em uma mão. Aqui na outra figura, nós vemos a maneira correta. Quando for necessário içar, carregar, transportar alguma mercadoria que deve ser levado via braço, via pelas mãos, tento ter ajuda. Nunca tentar fazer isso, porque ao momento que eu faço o arrasto, ou faço a questão do empurramento, esse material vai ter um atrito maior, eu vou ter que usar mais força, podendo lá na frente causar o quê? Uma doença ergonômica. Aqui já temos outro exemplo de um transporte semelhante a um carrinho de mão. Na primeira figura, o profissional aqui está usando braços e coluna. Na segunda coluna, ele já está usando braços e pernas, mantendo a coluna o quê? Reta, evitando o quê? O mínimo de dano possível à coluna. A ergonomia, nós entendemos que o principal local onde devemos proteger para acontecer o mínimo possível de doenças ocupacionais é a postura na questão de sempre estar reto, para não ter dano à coluna vertebral. Na questão de transporte material, nós vemos outra questão aqui do transporte. Primeira figura totalmente correta, como a gente falou anteriormente, querendo usar braços e costas, e na segunda usando braços e pernas. Agora vamos falar sobre a questão do local de trabalho, especificamente na questão de um escritório aonde eu estou trabalhando.
O escritório, mais do que nunca, tem que ser um lugar bem iluminado. O monitor tem que estar sempre à altura dos meus olhos. Evitar comidas. O momento de comer e tudo mais não é legal. Evitar o quê? Materiais que possam atrapalhar a movimentação das minhas pernas. Ter o suporte dos pés que eu possa ficar na posição mais confortável. Essa cadeira, ela tem que ter encosto nas costas, tem que ter um suporte para que minhas mãos possam ficar na posição da mesa, na altura em que o meu braço está nesse momento, para que eu possa fazer movimento com o mouse e tudo mais. Além de tudo isso, é necessário que eu tenha que ter uma compreensão que eu tenho que ter paradas de descanso, que vai variar dependendo da minha atividade. Então, um ambiente ergonomicamente correto no escritório, ele tem que ter no mínimo esses critérios anteriores que eu falei. Postura correta no posto de trabalho. Nós vemos aqui já uma postura totalmente correta, uma cadeira feita, anatomia, um suporte para os pés, um apoio no braço, um computador na altura da visão do profissional, um teclado adequado, um mouse adequado, em que toda a estrutura aqui vem para contemplar o bem-estar do trabalhador. O trabalhador, além disso, ele tem que ter qualificações, como treinamento sobre ergonomia, falando sobre o risco que ele pode estar exposto, e a questão também de orientações primordiais. Buscar sempre conhecimento, sempre buscar um atendimento médico ao sentir algum tipo de dor que possa incomodar. Mais de 2 dias já podemos ter uma questão crítica que devemos ser alertados. O pessoal do segurança do trabalho deve ser alertado sobre situações em que esse trabalhador venha se expor e sentir algum tipo de desconforto. Muitas vezes desconfortos é causado pela atividade mesmo no dia a dia do trabalho. E temos que entender, compreender e ver a necessidade das melhorias do ambiente. Além da iluminação, e o lugar mal iluminado, o trabalhador acaba trabalhando mais que o normal. Solução da ergonomia. Nós vemos aqui um homem, não digo no sentido evolutivo, mas no decorrer do século. Ele com a faca, depois ele já está aqui com uma questão, uma vara, depois ele está com outro equipamento metálico. Aqui já tem um recurso mais tecnológico, hoje o computador. Os equipamentos que nós usamos têm que estar ergonomicamente buscando a questão do bem-estar do homem. Então o equipamento ele tem que se adaptar ao homem, não o homem ao equipamento. Isso serve também para o ambiente de trabalho. Então, eu quando estou com o meu celular aqui, o meu celular ele já foi projetado ergonomicamente para que eu possa trabalhar com isso. Que daqui foram estudos que foram ver o tamanho da tela, o brilho e tudo mais. Já foi feito estudo sobre isso. Então, as ferramentas da Segunda Guerra Mundial, como a gente falou anteriormente, não eram preocupadas com a questão ergonômica do trabalhador, na questão ergonômica do, digamos, o soldado na guerra. Então, foi feito estudos para cima disso. Então, nós estamos em uma questão de evolução. E essa evolução, a ergonomia tem que acompanhar para dar soluções. A ergonomia, ela tem um papel de identificar o risco, porém, tão importante quanto identificar o risco é também criar condições para dar solução a esses riscos existentes. Possível efeitos da mal postura: dor do pescoço, dor do braço ou antebraço, problemas de saúde como lesão idosa, dor nas costas, desconforto, dor nas mãos, sensação de quê? De cansaço. Então, tudo isso daí são problemas que podem acontecer ou você está no ambiente, ou usando equipamento, ou você está cansado devido à noite, mal cansado, e ter que ter uma atividade bem longa, que possam causar mais danos ainda na sua saúde. A melhor coisa que nós temos é prevenir esses problemas. Portanto, a postura correta, ficar em pé,
sentar corretamente. Obrigado a todos, fico por aqui e que não esqueça de dar um like, seguir a gente e também, se for possível, se inscrever em nosso canal. Nosso canal tem o objetivo de promover a saúde, falando sobre segurança e saúde do trabalho.